Bem, senhoras e senhores, para presidir esse painel, convidamos o acadêmico Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho. Mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, juiz de trabalho da 5ª Região, membro e presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Para completar esse painel, convidamos os painelistas: acadêmica Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, mestre pela Universidade de Brasília, membro e presidente honorária da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Também, para compor esta mesa, anunciamos o acadêmico Luiz Carlos Amorim Robortella, advogado, doutor em Direito pela USP, membro e diretor de Relações Internacionais da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E também para compor esta mesa, convidamos o acadêmico Alexandre de Souza Agra Belmonte. Ele vai falar agora? Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor em Justiça e Cidadania, vice-presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Senhoras e senhores, transmito a palavra ao presidente da mesa, acadêmico Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho. Bem, amigos, boa tarde. É um prazer, mais uma vez, estar no Congresso da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, agora sob a regência do nosso novo timoneiro, o nosso acadêmico João de Lima Teixeira Filho, nessa primeiro congresso sob a sua gestão, e dizer da minha enorme satisfação de estar aqui hoje presidindo junto de 3 ilustres juristas, 3 ilustres confrades, 3 prezadíssimos amigos. A primeira expositora é a ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, uma jurista de escola cuja inteligência e competência só se... Não estão me ouvindo? Agora estão me ouvindo. Agora eu estou ouvindo a minha voz. É estranho, não estava ouvindo a minha voz. Né? Eu estava me sentindo Tim Maia. Bem, agora eu estou ouvindo a minha voz. Então começa tudo de novo, presidente. Eu quero registrar o prazer de estar aqui pela primeira vez no Congresso sob a presidência do meu amigo e irmão conterrâneo, porque ele pode ter se naturalizado carioca, mas ele é baiano, que é o presidente João de Lima Teixeira Filho, né, que só não é perfeito, porque, lamentavelmente, torce por Vitória, mas ele tem um bom gosto. Lá no Rio ele pode torcer para o Flamengo, sem problema. E, nesse momento, estar aqui presidindo um painel com, como eu disse, e os senhores não chegaram a me ouvir, com 3 queridos amigos, colegas e juristas de escola. Em primeiro lugar, já para começar sem mais delongas, a ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, uma jurista de escola, presidente honorária da academia, cuja inteligência e competência só são igualáveis à sua beleza, cada dia mais encantadora. Agradeço as palavras, cumprimentos os integrantes deste painel, na pessoa, né, do nosso presidente, também honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho,
o professor doutor Rodolfo Pamplona, cumprimento todos os demais queridos confrades e amigos, Robortella e Alexandre Agra Belmonte, e sempre agradecendo ao nosso presidente, Lima Teixeira, e à comissão organizadora por sempre me convidarem para participar de forma intensa nestes maravilhosos eventos internacionais promovidos anualmente pela academia. Mas vamos ao tema que se coloca. Cumprimento todos os colegas aqui presentes e vamos falar sobre a aplicação da reforma trabalhista aos contratos em curso. Está funcionando? Tá. Aos contratos em curso ou apenas aos novos contratos de trabalho? A comissão, e eu nem vou falar muito sobre a comissão, porque eu integrei, mas o presidente da comissão do TST, que estudou a aplicação da reforma, foi o ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Mas o certo é que a própria comissão, sobre as normas de direito material, entendeu, como devido, que não deveria se manifestar sobre este aspecto que vou aqui examinar, de forma que a jurisprudência é que se formará, o seu convencimento e ainda é cedo, porque essas questões sobre a aplicabilidade das normas de direito material ainda não tiveram tempo material de chegar ao TST. O certo é que não entendo bem por quê, mas há dúvidas a respeito da aplicabilidade aos contratos em vigor ou apenas aos contratos novos celebrados após a sua vigência. O certo é que a Lei 13.467, como todos sabemos, ela alterou e acresceu dispositivos à CLT e promoveu mudanças substanciais na disciplina das relações trabalhistas. Nada disse sobre o tema do direito intertemporal. A medida provisória 808 foi expressa sobre a questão e previa expressamente a aplicação imediata da reforma aos contratos de trabalho vigentes, mas ela não foi convertida em lei e, em consequência, perdeu sua eficácia. Então, nós temos realmente uma falta de disciplina expressa que diga com o direito intertemporal. O que vou revelar no curso da exposição, não me parece que seja necessário fazê-lo. O certo é que essa omissão tem gerado questionamentos acerca desta aplicabilidade imediata aos fatos que ocorrem na vigência de um contrato que pré-existe a ela, e há quem sustente que, na doutrina, e especialmente, que aqui nós temos, a primeira a se manifestar é a doutrina, que só se aplicaria a lei a contratos novos. Bom, eu, nessa exposição, examinarei a questão da incidência da lei nova sob dois prismas distintos. O primeiro, da modificação do contrato pela via da alteração legislativa. E o segundo, sob a perspectiva de que a lei pode alterar o conteúdo, aliás, dentro da primeira perspectiva, nós vamos examinar se a lei pode alterar o conteúdo normativo de um contrato firmado antes da sua vigência. E, na segunda perspectiva, nós vamos, então, examinar a incidência da nova legislação sob a ótica da eficácia das normas no tempo, assim, questões que dizem com a preservação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Então, sob o primeiro prisma, pode a lei nova alterar o contrato firmado antes da sua vigência? Ora, o tema da alteração do contrato é um dos temas mais sensíveis, não é, da doutrina e da jurisprudência trabalhista, porque coloca em questão duas das premissas fundantes do sistema do direito do trabalho. Por um lado, a alteração do contrato é uma das expressões máximas da autonomia individual da vontade das partes e, por outro, ela encontra limites que são impostos pela natureza cogente das normas regentes das relações de trabalho, que deixam pouca margem para que esta manifestação da vontade das partes se promova de forma plena. E não examinando este tema, não eu aqui cito, sem razão, que o saudoso professor Hugo Gueiros Bernardes
estabelece e diz que ele conclui até pela necessidade de que, no exame do tema da alteração contratual, o intérprete deve deixar de lado as premissas da absoluta boa-fé do empregado e da inarredável má-fé do empregador, buscando averiguar, no caso concreto, se há efetivamente fraude, se há efetivamente má-fé, se há abuso do direito. Por quê? Porque o estudo da alterabilidade do contrato de trabalho, né, ele pressupõe sempre, desde o seu início, a análise da incidência simultânea de uma multiplicidade de interesses jurídico-normativos. Portanto, é preciso investigar não apenas a regência legal da alteração contratual, mas as demandas da autonomia da vontade e dos princípios de ordem pública, como referi, que orientam o direito material do trabalho. Ora, o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas é que deu o norte para as regras, ou a regra do artigo 468 da CLT, sobre a alteração do contrato de trabalho. E, em obra clássica, sobre a principiologia no direito do trabalho, o também sempre saudoso professor Américo Plá Rodrigues, né, já afirmava o status do princípio da irrenunciabilidade, invocava este princípio para compreender a deontologia do sistema normativo juslaboral. Então, de acordo com o professor Plá Rodrigues, o conteúdo jurídico do princípio, né, da irrenunciabilidade, segundo ele, consiste justo na impossibilidade jurídica de privar-se, né, voluntariamente de uma ou mais vantagens concedidas pelo direito trabalhista em benefício próprio. E enquanto ele recorre até à obra de Hélio Sartu para dizer que, no direito comum, a autonomia é a regra, a heteronomia, a exceção. No direito do trabalho, ocorre o inverso, justo por conta do princípio da irrenunciabilidade. A regra é a regulamentação heterônoma e a exceção é o acordo, não é autônomo. E, nessa perspectiva, e à luz do princípio da irrenunciabilidade, nós temos o artigo 468 da CLT, que não foi alterado pela lei nova, e ele estabelece duas regras que todos nós conhecemos, a da alterabilidade bilateral do trabalho, desde que não acarrete prejuízos mediatos ou imediatos ao trabalhador, e a regra da inalterabilidade unilateral. Ora, esta regra, ela existe, não foi alterada, mas ela não diz com a matéria que nós estamos aqui a debater. E isso porque nós não temos dúvida que, em primeiro lugar, né, nós devemos respeitar o direito positivo e devemos observar, não é, o impacto da alteração nas condições ajustadas, e mesmo que bilaterais, por isso mesmo, só terão validade se não interferirem negativamente na esfera dos interesses dos trabalhadores. Mas é certo que, e isto a reforma foi um dos nortes da reforma, foi a valorização da negociação coletiva, mas é certo, portanto, que o artigo 468 da CLT, o princípio da irrenunciabilidade que lhe deu o norte, e a sua aplicação, elas dizem com autonomia individual. Em relação à autonomia coletiva, é certo que as convenções e os acordos coletivos de trabalho podem, sim, alterar condições contratuais, mesmo que prejudiciais, desde que coletivamente ajustadas. E isso não foi a reforma que disse. Isto a Constituição de 88 já estabeleceu, valorizando, no artigo 7º, em vários incisos, ela valorizou a negociação coletiva e foi expressa em legitimar as negociações e os instrumentos coletivos, quer acordo, quer convenção coletiva, que flexibilizassem em torno de jornada de trabalho, mesmo em turnos ininterruptos de revezamento, e sobre salário. Norma expressa, portanto. E hoje, o que nós temos é, por meio da Lei 13.467,
a inclusão na CLT da linha A ao artigo 611 da CLT, que amplia esse leque. Por quê? Porque o dispositivo trata dos casos em que o contrato de trabalho pode ser alterado por norma coletiva em prevalência sobre a lei, sem ressalvar qualquer necessidade de teor benéfico da alteração para o empregado, porque nós sabemos que, numa negociação, há transações. Eu posso prejudicar num ponto e posso beneficiar muito no outro, de forma que, se é coletivamente ajustada, e este é o foco, digamos, para mim, essencial da reforma, foi justamente valorizar, porque ninguém melhor que os sindicatos para saber o que é bom para a respectiva categoria. E nós precisamos que esses sindicatos sejam responsáveis. Eles vão negociar e aquela negociação é válida, é materialmente válida e será observada, será uma garantia, não é mesmo? Então, a primeira conclusão a primeira é que o 468 só diz com alteração unilateral, individual do contrato. É que, em matéria de alteração coletiva do contrato, a reforma ampliou e assegurou amplamente. E vamos, então, agora ao tema que está posto ao debate especificamente. E a alteração legislativa do contrato de trabalho, ela tem qualquer obstáculo? Há quem sustente na doutrina que o texto é inaplicável, o texto novo é inaplicável aos contratos vigentes no momento da entrada em vigor da lei. E eu pergunto e eu questiono, e vou agora justificar esta afirmação, porque entendo que as alterações decorrentes de mudanças legislativas, elas são imediatamente aplicáveis, inclusive aos contratos de trabalho vigentes, mesmo que essas alterações possam potencialmente prejudicar ao empregado ou a determinados interesses do empregado, porque é uma alteração legislativa, não é uma alteração individual do contrato de trabalho. E esta conclusão, ela se sustenta na própria legislação ordinária. Vejamos, o artigo 912 da CLT, ele já previa, desde 1943, nas disposições finais e transitórias, a aplicação imediata do novo diploma, da então CLT. As relações iniciadas, mas não consumadas antes da vigência dessa consolidação. Portanto, aos contratos em vigor. E nunca ninguém discutiu que a CLT não seria aplicável. Nunca ninguém discutiu. Poderiam dizer, não, então aqueles contratos anteriores aplicavam-se a Lei 62, não se aplica a CLT só para os contratos. Não, nunca se discutiu. E foi expressa, esta é a regra. Mais recentemente, o Código Civil de 2002, no artigo 2035, no mesmo sentido, estatuiu que a validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste Código obedece ao disposto nas leis anteriores referidas no artigo 2045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam. Disse a mesma coisa. Não posso pretender que o Código Civil também não vá se aplicar desde 2002, o novo, que fica aplicando o anterior. Então, eu pergunto, uma rescisão de um contrato de trabalho, que ocorre já na vigência, o contrato foi firmado antes, ocorreu na vigência da lei nova. Então, eu não vou aplicar a lei nova, eu vou fazer a rescisão pelo sistema anterior. Férias, as férias que serão adquiridas e usufruídas após, então, não vou considerar a lei anterior. Então, incide a lei e ela deve ser aplicada aos contratos em vigor. Nesse sentido, eu colhi que há doutrina que entende da mesma forma. Gustavo Felipe Barbosa Garcia, que sustenta exatamente que, porque não se trata de alteração contratual imposta pelo empregador ou oriunda da vontade das partes, porque decorre de determinação legislativa, aplica-se imediatamente. Não se aplica o artigo 468. No mesmo sentido, também a nossa confreira Vólia Bonfim Cassar, que sustenta que a lei pode autorizar alteração impérios do contrato, criar ou retirar direitos, repercutindo imediatamente nos contratos em vigor. Por quê? Porque se trata de alteração legislativa, portanto, é inaplicável o artigo 468 da CLT.
E, nesse sentido, me parece induvidoso que não podemos considerar, né, qualquer óbice aplicação da lei sob a ótica, portanto, da alterabilidade, porque se trata, repito, de alterabilidade promovida por lei. Lei em vigor, portanto, que deve ser aplicada, inclusive, aos contratos em vigor para os fatos que ocorrerem após a sua vigência. O segundo prisma do exame da questão, que é o do direito intertemporal, considerando vigência e aplicabilidade aos contratos de trabalho, eu examino a questão e chego à mesma conclusão sob o foco do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que dispõe que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o quê? O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, que, evidentemente, são garantias constitucionais, mais do que na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, já constituem princípios constitucionais, garantias constitucionais. Destaco, no particular, que o respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, eles estão garantidos contra a aplicação retroativa da lei, que, evidentemente, não é o que se está aqui dizendo, né? Porque isto decorre do próprio princípio constitucional da segurança jurídica. Portanto, em face dos atos já consumados, se eu adquirir direito às férias na vigência do diploma anterior, eu já tenho consumado o ato jurídico perfeito e vou usufruir conforme a disciplina anterior. Se eu tenho um direito já adquirido, que está integrado ao meu patrimônio definitivamente, ao meu patrimônio jurídico, certamente ele está preservado da lei nova. É isto que a Constituição da República e a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro asseguram, né? Então, com a vênia das posições em sentido contrário, nenhum, nem outro, nem o ato jurídico perfeito, nem o direito adquirido, constituem objeção à aplicação imediata da lei aos contratos em curso. E eu menciono aqui outro exemplo, já mencionei a CLT, a Lei Complementar 150, de 2015, que dispõe sobre o contrato de trabalho do doméstico, né, nos termos da própria CLT, artigo 912, que referi no início da exposição. Em momento algum se questionou que só se aplicaria para os contratos dos empregados domésticos que fossem admitidos depois da lei complementar. Não. A lei se aplicou, assim como a CLT, imediatamente aos contratos que estavam em vigor com as novas exigências, a todos os contratos em vigor. Essa é a regra. E vejam, por último, tem uma outra vertente doutrinária que busca, digamos, uma resposta intermediária e que sustenta a aplicabilidade imediata apenas das regras da reforma que não colidam com os princípios do direito do trabalho, especialmente o princípio da proteção, e que observem o princípio da proibição do retrocesso social. O que também, data vênia, é inadequado. É, no mínimo, inadequado, porque, com Jeremy Waldron, né, que está, digamos, no exame do poder legislativo, é possível dizer, né, que essa posição supõe que o Poder Judiciário teria mais condições do que o Poder Legislativo para aferir quais as regras se amoldam à proibição, se amoldam ao princípio da proibição do retrocesso social, postulado que afronta a legitimidade democrática atribuída constitucionalmente ao legislador. Então, não é o Poder Judiciário que vai, subjetivamente, dizer se este princípio da proteção do retrocesso foi ou não, ou garante ou não a inaplicabilidade de um dos novos preceitos. Isto é prerrogativa do Poder Executivo, né, de dizer sobre, de editar a norma, a regra jurídica. E está fora digamos, da esfera interpretativa, né, deixar de aplicar a regra, a nova regra, né, pela interpretação de um princípio
que seria esse da proibição do retrocesso ou o princípio da proteção. Por isso que a aplicabilidade da legislação aos contratos de trabalho em curso, né, no momento da sua entrada, desde a sua entrada em vigor, demanda este exame à luz dos postulados de regência do direito intertemporal e que são, concluo no sentido de que não podemos confundir a retroatividade, esta vedada, com a incidência e aplicação da nova regra aos fatos futuros e às situações ainda não consumadas, ainda que na vigência de um contrato pretérito, não é? São negócios jurídicos de trato sucessivo. O contrato de trabalho é um negócio jurídico de trato sucessivo, que constitui relações jurídicas continuadas, né? E que produz efeitos sucessivos e contínuos. E nessa perspectiva, né, de que se trata de um negócio jurídico de trato sucessivo, é que o conteúdo jurídico do contrato firmado antes da edição da lei, antes da vigência da lei, deve conformar-se à nova disciplina legal. E por isso é que eu concluo, né, sem esgotar o meu tempo, que é possível, portanto, pontuar duas conclusões, que são os dispositivos de direito material instituídos pela reforma, eles são inaplicáveis aos contratos encerrados antes da sua vigência. Aí sim, temos que invocar a irretroatividade, porque há ato jurídico perfeito e direito adquirido. No entanto, ela possui, a lei nova, efeito imediato e é aplicável, no meu entender, a todos os fatos posteriores e que ocorrerem após o início de sua vigência, né? Aplicabilidade, portanto, que alcança tanto os contratos novos, firmados após a sua entrada em vigor, quanto aos contratos já existentes, mas em relação aos fatos que ocorrerem e efeitos posteriormente à lei. E essas conclusões foram extraídas, né, não apenas a partir de uma análise fundamentada, né, nos princípios de regência da alteração contratual, mas também considerando a normatização de regência da aplicação das normas de direito material no tempo. E me parece que é certo que teremos ainda dúvidas, teremos discussões, e que a jurisprudência, claro que considerando a doutrina já formada em torno do assunto, é que dirá e que dará a palavra final. E assim, né, todos esperamos que, a um só tempo, se realize, não é, os ideais de justiça, se afirmem direitos e, sobretudo, não é, se estimule um ambiente de trabalho produtivo. Muito obrigada. Depois da exposição de erudição e encantamento da ministra Maria Cristina Peduzzi, vamos ouvir aquele a quem o confrade Everaldo Gaspar Lopes de Andrade uma vez se referiu, né, dizendo que se o nosso saudoso Arnaldo Susequinde era o rei dos juslaboralistas, Luiz Carlos Amorim Robortella era evidentemente o príncipe. Com a palavra, o príncipe. Presidente. Peraí, eu te dou aqui, Me sinto incinerado pelo calor dos elogios do meu presidente honorário eterno, que é Rodolfo Pamplona. Eu me sinto também muito feliz de estar nessa mesa com tantos confrades importantes. Eu sou certamente o menos importante. Vocês viram que a minha água veio depois, eu não tinha água aqui. Depois é que chegou, né? Mas, de qualquer maneira, eu estou muito honrado, cumprimento meu presidente. Eu queria só registrar, como eu sou diretor de Relações Internacionais, eu não posso deixar de registrar a presença da professora da Universidade de Lisboa, Tereza Coelho Moreira, que nos dá a honra da sua presença. E queria também registrar a presença do ex-presidente da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho, da qual eu tenho a honra de ocupar a cadeira número 20
29, né, presidente? Acho que é 29, isso. É o professor Oscar Hernández Álvarez, da Venezuela. E, em nome deles, evidentemente, cumprimento todos os demais professores ilustres, o Juan Rasso, que está aqui, que acaba de ser, inclusive, eleito vice-presidente da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho para a América Latina, e forma que são personalidades internacionais que comparecem a esse evento, que só fazem com que nós tenhamos ainda maior densidade nos eventos da nossa academia. O tema é sobre a terceirização e como fica a súmula 331. Bom, a verdade é que, sobre a terceirização, ninguém mais discute a sua necessidade. Acho que, hoje, depois de exposições sobre inclusão digital, sobre 4.0 e as transformações do mercado de trabalho, eu acho que é até um truísmo, não é? Quer dizer que a terceirização está integrada ao processo produtivo, né? Ninguém mais questiona isto. O problema é que, realmente, a produção de hoje se faz assim, através de redes de micro, pequenas, médias e até grandes empresas, que constituem, como dizia o professor Roger Blampin, uma vez ele disse num seminário, que, like butterflies, ficavam as pequenas empresas em torno, como borboletas, em torno das grandes empresas. Isso ele dizia há mais de 15 anos. E é isto que é o fenômeno que acontece hoje. Agora, aqui no Brasil, nós temos uma resistência muito grande. Criou-se aqui a diferença entre atividade fim e atividade meio, que em outros países não se discute. Na verdade, essa não é um não problema, ser atividade fim ou atividade meio. Mas nós, através da súmula 331, instituímos, aliás, primeiro pela 256, depois a 331, instituímos, então, um modelo pelo qual a terceirização é só pela metade, não pode ser em qualquer atividade. Então, vamos discutir o que é atividade fim e o que é atividade meio. Tudo isto, diante do que nós estamos vendo nesse evento, das lições que recebemos anteriores, é realmente uma discussão inócua. Até mesmo a linha divisória entre trabalho autônomo e trabalho subordinado está cada vez mais invisível. O trabalhador qualificado hoje pode assumir um papel, até mesmo de gestão da empresa, no processo produtivo, e quanto maior o nível de qualificação e especialização, maior ainda a sua autonomia no trabalho. Então, nós temos, por causa disso, uma multiplicação de empresas, micro, pequenas, em que pessoas se inserem no mercado de trabalho, ou profissionais, através dessas empresas. Então, o que é que nós temos? A retomada de um diálogo entre o direito do trabalho e o direito civil. Passam a ser revalorizados os contratos civis. E nós temos, então, empreitada, prestação de serviços, enfim, a subcontratação em geral, de bens e de serviços. Mas o que nos ocupa aqui é, basicamente, a questão dos bens e serviços. Mas, de repente, caiu como um raio nessa discussão uma coisa chamada subordinação estrutural. Ou seja, ela vem na contramão de todas as tendências que nós estamos assistindo de fragmentação, não é? de autonomia no trabalho, de maior autonomia até dos trabalhadores. Ela propõe a subordinação estrutural uma regulação homogênea para todos os trabalhadores, sejam eles empregados, sejam eles terceirizados, ou seja, situações heterogêneas que sejam reguladas como se todos fossem iguais. Então, basta alguém se inserir na atividade habitual da empresa que toma o serviço para que se forme uma relação de emprego
entre esta pessoa e a tomadora. Esse é um dos temas em que eu identifico o maior ativismo judicial. Eu sinto que é onde houve um dos maiores espaços criados para que os juízes pudessem exercer esse voluntarismo, né? Esse ativismo, eu costumo chamar de puritanismo, ou até um moralismo jurídico, que confunde um pouco direito e moral, como se fosse tudo a mesma coisa. Então, o juiz moralista, o juiz ativista, o juiz pragmatista, ele julga de acordo com a sua vontade e vai impondo ao ordenamento jurídico determinadas soluções. Ou melhor, ao ordenamento não, mas aos casos que são submetidos a ele. Agora, a subordinação estrutural é o oposto de terceirização. Ela destrói a terceirização. Ela torna inviável qualquer processo de terceirização. Vejam que não se pode destruir a terceirização sob o argumento de que ela precariza as condições de trabalho. Porque, na verdade, isso é um fenômeno que ocorre em razão de muitos fatores, que não se pode denunciar apenas a terceirização como a responsável por esse processo de colocação, de exclusão dos trabalhadores. A fraude na terceirização não é um retrato da realidade completa. A maior parte das subcontratações, ou das terceirizações, nem sequer chega aos tribunais. Há uma pesquisa da CNI recente que mostra que, na indústria, quase 70% a terceirização. Na construção, 71%, indústria extrativa, 70%, transformação. Na farmacêutica, quase 90%. Biocombustíveis, 90%, enfim. E os serviços terceirizados são os mais diversos: montagem, manutenção de montagem e manutenção de equipamentos, segurança ou vigilância, logística e transportes, consultoria técnica, etc. Então, essa pesquisa realça realmente que esse fenômeno penetrou nos sistemas produtivos e ele é parte integrante dessas novas modalidades. O professor José Augusto Rodrigues Pinto, que é ilustre ex-presidente da nossa academia, ele disse que a terceirização brasileira não é uma figura sem caráter, a ser condenada ao degredo para a salvação da nossa pátria trabalhista. Sem caráter, diz ele, são os brasileiros que desfiguram a terceirização para tirar a vantagem em tudo. Outra questão é que a terceirização não enfraquece os sindicatos, como é muito comum se afirmar. A causa da fragilidade sindical é a sindicalização que nós temos por categorias e aí somada a uma contribuição sindical, que, embora a lei diga atual que não é obrigatória, os sindicatos continuam tentando fazer com que seja, não é? De alguma forma, que continue sendo obrigatória. Mas esse modelo fascista de categoria profissional e mais a contribuição gerou realmente um sindicalismo que sofre de inúmeros problemas. Então, o problema da fragilidade sindical não está na terceirização. Se houvesse uma liberdade sindical, o que aconteceria? Os trabalhadores, sejam terceirizados, sejam os empregados diretos, escolheriam o sindicato que melhor os representasse, sem essa preocupação com a definição de categoria. Aliás, eu diria até que muitos terceirizados, empregados do fornecedor, têm melhor proteção do que os empregados do próprio tomador do serviço. Em suma, o problema no Brasil também se agravou porque não existe uma legislação cuidando especificamente dessas subcontratações ou da terceirização. E o TST, como eu disse, adotou aquela postura, então, para tentar, claro, até preencher o vácuo, a falta de uma legislação, ele tentou regular, naquele momento histórico, esse fenômeno. Então, não foi criada essa diferença entre atividade fim e atividade meio pela legislação, foi criada pela jurisprudência. Agora, é um critério realmente absolutista. E para piorar tudo isto, existem
os juízes divergem quanto ao conceito de atividade fim e atividade meio. Nós encontramos decisões que, examinando a mesma atividade, consideram que é atividade fim. Outros entendem que é atividade meio, exatamente por causa da multiplicação de tecnologias digitais e de processos produtivos. Há um critério, por exemplo, que às vezes se usa, do serviço essencial. Sendo essencial para a empresa, então, a terceirização seria na atividade fim e seria, portanto, vedada. É intrigante esse critério. Por exemplo, limpeza é essencial ou não é essencial? Segurança é essencial ou não é essencial? Especialmente num país como o nosso, com esse nível de violência que nós temos. Então, falar em essencialidade do serviço para desnaturar a terceirização, como se ela fosse vedada, porque se confundiria com a atividade fim, parece um critério inteiramente também irrealista. É até um critério geográfico. Eu tenho um caso que conheci de uma montadora de automóveis, em que contratava logística para o transporte dos equipamentos, das peças, dos componentes. Então, os componentes chegavam à fábrica e ficavam num determinado setor da fábrica. Então, havia uma discussão de que, se passar dessa linha, passa a ser atividade fim. Se for antes dessa linha, a logística é atividade meio. Ou seja, são critérios absolutamente inaceitáveis. Bom, eu queria, nesses poucos minutos que eu tenho, dizer que a subordinação estrutural, que veio ameaçar profundamente a terceirização, ela não tem mais lugar diante da nova legislação. Quer dizer, a nova legislação ela afasta a possibilidade de vínculo direto entre o empregado do fornecedor e o tomador do serviço. E, por outro lado, a subordinação estrutural padece de um vício lógico que eu considero incontornável, que é o seguinte: quando é que existe subordinação estrutural? Resposta: quando não há subordinação jurídica. Porque se o empregado do terceiro é subordinado ao fornecedor, o seu empregador é o fornecedor, a ele está subordinado. Então, ele não tem subordinação jurídica ao tomador do serviço. Portanto, não tem jurídica, mas tem. Aí vem a teoria da subordinação estrutural, ou seja, com isso eu quero mostrar que eu poderia colocar o adjetivo estrutural em tudo. Então, eu poderia dizer que a pessoalidade é estrutural, poderia dizer que a não eventualidade do contrato de trabalho também é estrutural, e com isso eu iria desfigurar, desnaturar. Em suma, para concluir nesses 2 minutos que me restaram, eu quero só dizer o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal decidiu essa matéria com efeitos, inclusive, retroativos, ou seja, dizendo que as terceirizações todas que se fizeram no Brasil na atividade fim são agora lícitas. Decisão recente que ainda está aguardando, inclusive, publicação. E já vem repercutindo no Tribunal Superior do Trabalho, que já vem já negando ou acolhendo recursos contra decisões que condenaram as empresas por força da terceirização em atividade fim. Termino só para jogar aqui um grão de sal que foi levantado por alguns estudos, inclusive da nossa confreira, a Tereza Geminiani, que diz o seguinte: o artigo 2º da CLT atual tem uma regra que diz assim, que caracteriza o grupo econômico não apenas o sócio, mas o trabalho conjunto das empresas. Empresas que atuam em conjunto, que articuladas. Eu receio de que isso possa ser utilizado como brecha para vedar a terceirização. Porque vai se dizer, então, se não há, nesse caso, existe grupo econômico que estabelece uma responsabilidade solidária entre a empresa tomadora e a empresa fornecedora, quando nós sabemos que a responsabilidade é subsidiária, segundo a própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu coloco aqui um grão de sal, apenas dizendo que as empresas têm que escolher muito bem os seus parceiros, têm que ter muito cuidado, mas
Acho que a segurança nos processos de terceirização pode contribuir, num momento de competição internacional, de neoprotecionismo, de radicalismo político, talvez contribua para o desenvolvimento do país. Muito obrigado pela atenção. E, at last but not at least, ao final, mas não simplesmente por menor que seja, temos aqui o grande ministro Alexandre Agra Belmonte, que irá encerrar o nosso painel com a sua exposição. É assim mesmo, estão querendo inventar moda aqui. Não, mas isto, se não houver subordinação direta, assim tu falaste. Pois é, exatamente. Não estão com isso. Porque se houver, Muito então boa não tarde é a todos. terceirização, é vínculo direto. Só um respondeu. Cumprimento inicialmente os integrantes da mesa, manifestando a minha alegria por se tratar de grandes amigos e por quem tenho profunda admiração, todos os três. Cumprimento o príncipe, e a princesa Maria Cristina Peduzzi. Nossa, que prestígio seu, hein? Inclusive porque ela tem um belo nome, é o mesmo nome da minha esposa. Agradeço o convite, e o faço na pessoa do presidente Lima Teixeira. Cumprimento os ministros, embargadores, advogados, estudantes, em especial os acadêmicos aqui presentes, nacionais e estrangeiros. As novas tecnologias transformaram o mercado consumidor. Por consequência, valendo-se das mesmas tecnologias, as formas de organização, informação, comunicação, produção e distribuição também mudaram. Como vimos nas várias palestras, neste congresso, o tratamento jurídico dado ao modelo de relações de trabalho precisa se ajustar aos efeitos dessas transformações. Queiram ou não, já estamos vivendo uma nova questão social. Uma questão social decorrente da automação, do desemprego, da desigualdade social, da falta de acesso à educação e do crescimento da miserabilidade. A pergunta que se faz é se a organização sindical brasileira está ajustada ao novo ambiente de mercado e de trabalho e se os instrumentos de negociação, eles são adequados. Como ressaltou a ministra Maria Cristina, um dos pontos que, a meu ver, merece destaque na reforma diz respeito à autonomia privada coletiva, concedida pela Lei 13.467, de 2017, para ajuste das condições de trabalho aplicáveis às relações individuais, ajuste coletivo aplicáveis às relações individuais. Os acordos e convenções coletivas, eles são, por excelência, instrumentos de flexibilização das condições de trabalho estabelecidas em lei. Servem para a prevenção e também para a solução, por autocomposição, dos conflitos coletivos de trabalho. Quando é feito um ajuste coletivo de condições de trabalho, diferentes daquelas previstas em lei, a norma legal permanece vigente lá na CLT para regular as relações individuais entre empregados e empregadores. No entanto, quanto às matérias que constam de um acordo ou de uma convenção coletiva, a CLT tem efeito paralisante para as categorias profissionais e econômicas envolvidas, porque a normatividade legal protetiva é substituída por aquela produzida pela autonomia da vontade privada coletiva. Mas o que leva os trabalhadores a optarem por acordos e convenções coletivas que diferem de uma lei que os protege? Eu enumero 3 situações. Primeira, problemas conjunturais econômicos, locais, regionais ou nacionais. Segundo, dificuldades financeiras setoriais ou de certas empresas, em particular. Em terceiro lugar, condições peculiares de trabalho existentes numa empresa ou em determinado setor produtivo. A lei e a jurisprudência sempre foram firmes
e coerentes em posicionamentos para admitir ajustes transitórios mediante contrapartidas compensatórias, visando principalmente superar problemas econômicos do país, do mercado de certos setores, bem como dificuldades financeiras episódicas de determinadas empresas, principalmente para a manutenção dos empregos. Isso nós sempre vimos, acordos e convenções, admitidos até na indústria automobilística na época de baixa produtividade, ou de baixo mercado consumidor, talvez. Mas, quando chegava na terceira hipótese, ou seja, o ajuste de condições peculiares de trabalho numa empresa ou num determinado setor, a coisa pegava. Ou seja, os ajustes de adequação das condições de trabalho numa empresa ou em determinado setor produtivo, antes da reforma, a doutrina não se entendia sobre as matérias que podiam ser negociadas. Era uma doutrina errante. Podiam ser colhidas posições sustentando que qualquer negociação era admissível, outras posições de que os direitos trabalhistas seriam, em geral, indisponíveis, pelo que somente nos casos expressamente previstos em lei poderia ocorrer ajuste ou negociação. Havia compreensões no sentido de que, excetuadas as reduções ou supressões dos direitos atinentes à saúde e segurança do trabalhador, poderia haver ajuste de redução ou supressão, desde que mediante contrapartidas compensatórias. Finalmente, entendimentos no sentido de que eventuais contrapartidas seriam válidas desde que beneficiassem os trabalhadores. Então, vocês veem a quantidade de correntes. E outras, inclusive, outras variantes, falando em disponibilidade absoluta e em disponibilidade relativa. Essa disparidade de compreensão doutrinária sobre o tema, como é óbvio, se refletia na jurisprudência, que se vale da doutrina. Quando chamado a intervir, o judiciário se via frente a uma legislação inflexível e omissa quanto à identificação dos direitos disponíveis para efeito de negociação. Ora invocando uma doutrina, ora invocando outra, como discurso de autoridade, cláusulas coletivas eram anuladas sem que se pudesse identificar uma diretriz única capaz de pacificar as várias hipóteses. Os motivos eram de toda a ordem. Razões de saúde e segurança levavam à invalidade. Indisponibilidade do direito negociado levavam à invalidade. Falta de contrapartidas compensatórias levavam à invalidade. Ausência de benefícios reais das contrapartidas para compensar a supressão ou redução de direitos também levavam à invalidade. Essa situação, evidentemente, causava segurança ao jurisdicionado e impactava a vida das empresas, muitas vezes surpreendidas com a eventual invalidade judicial de uma cláusula negociada entre os sindicatos de categoria econômica e profissional ou destes com uma ou mais empresas. Pior, a cláusula considerada prejudicial era anulada, mas o restante da norma coletiva, compensatória da supressão ou redução de um direito, era preservada. A empresa cedia direitos, ficava sem a contrapartida e ainda precisava pagar diferenças decorrentes das anulações que não estavam previstas em seu orçamento. E os trabalhadores ganhavam os benefícios sem necessidade de dar contrapartidas. Ou seja, pior dos mundos para a empresa e melhor dos mundos para o trabalhador. Não bastasse, os mesmos sindicatos que participavam da celebração dos acordos e convenções coletivas, eles iam depois ao judiciário, mudou a diretoria, substituindo trabalhadores para buscar a nulificação de cláusulas coletivas por eles mesmos negociadas. Que fez, então, o legislador reformador diante dessa situação? Estatuiu no artigo 611-A que os acordos e convenções coletivas têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre os direitos ali enumerados que considerou disponíveis para efeito de ajustes coletivos. Outro sim apontou como indisponíveis, no artigo 611-B, os direitos enumerados basicamente no artigo 7º, excetuados os casos de flexibilização previstos no próprio dispositivo, nos artigos 8º, 9º, acrescido de outros reconhecidos pela lei infraconstitucional, por políticas públicas e pela jurisprudência, como direitos sociais que não podem ser suprimidos ou reduzidos, caso das normas de saúde e segurança do trabalho. Ao diferenciar os direitos de que as partes podem ou não dispor para efeito de negociação, ao menos deu meios seguros para que
Se esse fosse o desejo da categoria profissional, pudessem estabelecer livremente condições de trabalho prevalentes sobre os direitos individuais previstos nas normas legais. E por que o legislador assim procedeu? Porque nas relações coletivas de trabalho não se faz presente a subordinação que caracteriza o relacionamento individual protegido por lei entre empregado e empregador. E a categoria profissional, a qual o trabalhador integra, tem força suficiente, pelo menos em tese, para discutir condições de trabalho em pé de igualdade com a categoria econômica. Essa força é concretizada, inclusive, com a possibilidade de paralisação mediante greve, pelo que não se justifica, ao menos em tese, dar-se às relações coletivas em que não se verifica a assimetria das individuais igual tratamento. Por outro lado, a decisão de negociar direitos que diferem daqueles estabelecidos em lei para a proteção individual dos trabalhadores é da categoria. Ela não é obrigada a aceitar supressão ou redução de direitos disponíveis. Pode permanecer com aqueles que estão previstos lá na CLT. Se aceita, e não estamos falando de trabalhador subordinado ao empregador, e sim da categoria, é porque, para a categoria, isso é conveniente. Quer para a manutenção dos empregos em épocas difíceis, quer mediante permuta de um direito legal por um outro de natureza convencional que considere, naquelas circunstâncias, mais vantajoso. Indo além, o legislador estabeleceu, no artigo 8º, parágrafo 3º, que, no exame da Convenção Coletiva de Trabalho, ou Acordo Coletivo de Trabalho, cabe à Justiça do Trabalho tão somente analisar a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, balizando a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Para que isso? Para evitar que o Judiciário adentre no merecimento das cláusulas negociadas entre os trabalhadores e a empresa ou entre a categoria profissional e a categoria econômica. Nós não estamos falando aqui de incapaz. Se estivéssemos falando de uma pessoa incapaz, que não soubesse decidir, ok. Mas não estamos falando de uma pessoa que tenha esse tipo de problema. Dispôs ainda o legislador que a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção ou acordo coletivo de trabalho não enseja nulidade da norma, porque a ela aplica-se o princípio do conglobamento. Ou seja, deu aqui, tirou dali, aquilo fez parte da mesa de negociação, o trabalhador aceitou, junto com os demais trabalhadores envolvidos em categoria, porque aquilo era conveniente. Ele podia não aceitar e ficar com o direito que está previsto na CLT. E que, na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver cláusula compensatória, ela deverá ser igualmente anulada para evitar o melhor dos mundos para o trabalhador e o pior dos mundos para o empregador. Não bastasse, determinou que os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Se participaram da celebração da norma coletiva, pelo que fizeram, devem, em juízo, se responsabilizar, inclusive quanto a honorários advocatícios. Finalmente, estabeleceu no artigo 611b a ilicitude da negociação de direitos indisponíveis, ali elencados. Quanto aos acordos e convenções coletivas que versarem sobre as matérias previstas no artigo 611-A, a atuação do Poder Judiciário fica adstrita à conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, como vimos. Significa, como vimos também, que não pode adentrar no merecimento das cláusulas livremente negociadas. Quanto a esses elementos essenciais, se não for observado, se o objeto for ilícito, porque não está no 611-A, está no 611-B, nesse caso pode ser anulada. Se a forma adotada não for a forma prescrita em lei, da mesma maneira pode ser anulado o acordo. Se por acaso, não houve convocação da Assembleia para discussão e ajuste da norma coletiva, pode ser anulado. Se não houve representatividade suficiente na Assembleia, não houve quórum, pode ser anulado. Enfim, seja no tocante, se o sujeito for parte legítima, não é a categoria profissional, pode ser anulado. Elementos essenciais no sentido do sujeito, em relação à sua capacidade, acho difícil,
mas a sua legitimação, sim, em relação ao objeto, que ele deve ser lícito, possível e determinado, em relação à forma que deve ser a prescrita, ou pelo menos a que não seja defesa em lei. O Brasil, sabemos, é um país desigual. É um país com grave déficit educacional, índices assustadores de evasão escolar e pouca participação no setor de conhecimento. No mundo que caminha para a automação, suprimindo postos tradicionais de trabalho. É um quadro preocupante, mormente diante da crise econômica que produziu, antes da reforma, e assim continua depois dela, por falta de crescimento econômico e da recessão, 13 milhões de desempregados, muitos deles desalentados. Caberá ao Poder Judiciário, a partir da reforma, privilegiar a autonomia privada coletiva nas relações de trabalho, deixando a proteção da CLT para as relações individuais que, acaso, não tenham sido ajustadas em sede coletiva. Fica agora aberto caminho para que entre em pauta de discussão, mediante contrapartidas compensatórias nesses ajustes coletivos, regulações coletivas para as motivações às despedidas sem justa causa, formas de proteção à automação, formas de remuneração por produtividade, mantença patronal da educação de filhos de trabalhadores, tratamento trabalhista diferenciado para pequenas empresas, enfim, é um mundo novo no que os sindicatos inteligentemente precisam ingressar. É dando que se recebe. Será preciso, além de uma nova organização sindical, no entanto, compatível com as novas tecnologias e com as novas demandas desse mundo novo que vivemos, ou admirável mundo novo, ou não tanto admirável assim, será preciso, no entanto, alterar a lei para que os sindicatos possam efetivamente encontrar meios de financiamento diante da extinção da contribuição obrigatória. Proibir a cobrança de contribuição a quem, sem ser sindicalizado, é beneficiado pelos acordos e convenções coletivas conseguidos pela categoria profissional é um verdadeiro disparate, que precisa ser urgentemente corrigido. E a fórmula é simples: atribuir os benefícios categoriais a quem comprovar sindicalização e contribuir para o sindicato, ainda que de forma assistencial ou facultativa. Concluo agradecendo novamente a oportunidade e rogando a Deus para que nós encontremos o caminho para transformar esse Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, Leslie Nielsen. Bem, senhoras e senhores, para a entrega dos certificados de participação, nós convidamos o acadêmico Bento Herculano Duarte, diretor de Relações Institucionais da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Nós solicitamos as senhoras e os senhores que permaneçam no auditório, que logo após a entrega nós temos duas informações importantes, por favor. Bento e Laura para frente. Cristina, o negócio está... Ainda bem que eu vou para Annecy segunda-feira, fico lá até no final de novembro. Olha que maravilha. Fico lá, o calão, eu não vou nem votar no segundo turno. Eu já recebi o meu. Parabéns. Cristina, pô, esse do príncipe, a princesa, foi sensacional, só você mesmo. Estou Ele levitando. é inspirado, ela foi elogiada hoje. Muito bem, muito bem. Tu é professor, tu fala bem. Não, mas estou falando de conteúdo. Claro, não, muito bem, gostei. Quem não é professor sempre leva uma desvantagem, né? Quem é professor leva uma vantagem muito grande, né? Porque Você falou eu ganhei outro. Mas eu ganhei outro. Eu pensei que era amanhã. Ai, que beleza. Eu pensei que eu recebi só um. Eu já recebi. Aqui, eu vou botar.
você. Primeiro a princesa. Agora o príncipe. Príncipe à frente, príncipe à frente. Príncipe à frente. Palmas para mim também, né? Vamos pro príncipe. Vai lá para Bem, senhoras e senhores, em nome da organização do evento, nós queremos agradecer a presidência da mesa e os ilustres palestrantes.